CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia os nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e começar o estudo de Memória de um Suicida. Capítulo 6, o Cristo Consolador. A vinda do Espírito de verdade. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade. E disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a inclemência divina coloca entre vossas mãos para aclarar o vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade. Paris, 1860. Médico Jesus, irmão e mestre de todos nós, pedimos a tua ajuda para esta manhã de estudos, de trabalho, de socorro espiritual aos irmãos que nos ouvem, irmãos que pensam no suicídio, irmãos que aqui estão desencarnados através do suicídio. Que a esperança surja em suas vidas e juntos, Senhor, possamos minimizar essas dores e fazer com que todos caminhem sempre em direção a Deus, encarnados e desencarnados. Como bem o dissestes, a morte não existe. Que o nosso altivo, diretor da nossa casa, nos ajude, nos proteja. Em nome dele, em nome da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, em nome de Leon Denis
de Allan Kardec, dos guias aqui presentes, da nossa irmã Ivone, de Leon Denis, do Camilo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, é que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim que seja. Vamos lá. Nós mudamos de uma fase, não é? Entramos num novo capítulo. Capítulo 13 do livro. E tem como título, capítulo 13, a cada um segundo suas obras. Uma passagem de Jesus Cristo assinalado por Mateus 5:26. Digo-vos em verdade que dali não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Foi com emoção que cerca de 0h deixamos o pavilhão indiano, atendendo ao chamamento do nosso paternal amigo por intermédio dos 2 canalejas. Até então, não saíramos jamais à noite. A disciplina rigorosa das mansões hospitalares, verdadeiro método correcional, impunha-nos o dever de nos recolhermos às 6h, não sendo permitido jamais a um interno a permanência fora dos muros do seu albergue depois dessa hora. Somente o diretor do departamento poderia ordenar uma exceção, e muito raramente era o que fazia, e unicamente para fins de instrução. Então, olha o rigor da disciplina. Senão não funciona. Falta amor nesses guias? Não. Não. Então, 6h, toque de recolher. Ninguém pode sair dali depois das 6h. Ele colocou a disciplina rígida. Vamos ler aqui de novo. Ó. Até então, não saíram jamais à noite. A disciplina rigorosa das mansões e hospitalares. Verdadeiro método correcional. Impunha-nos o dever de nos recolhermos às 6h, não sendo permitido jamais a um interno a permanência fora dos muros do seu albergue depois dessa hora. Então vocês estão vendo o rigor da disciplina? Aí na casa espírita, se você deixar, vira bagunça. Aí você acha que na casa espírita todo mundo é livre, todo mundo é voluntário, aí cada um faz o que quer? Não pode. Então a gente tem que ter disciplina na casa. Estava falando com a menina, só sabe mandar quem sabe obedecer. Então a gente primeiro aprende a obedecer, para depois, e às vezes a gente obedece encarnações e encarnações, para poder ter uma posição de mando. Aí a pessoa vem quando quer, falta, chega atrasado. Aí a gente fala, reclama, chega atrasado, então não entra para trabalhar. Faltou, então vem assistir reunião pública. Mas tem umas pessoas que são resistentes a cumprir ordens. Resistente, está ouvindo? Você sabe de quem eu estou falando. É resistente. Tem que aprender a cumprir ordens, a fazer o que é orientado, o que é mandado. Porque senão vira bagunça. Tem hora. Tem hora para começar, tem hora para acabar. Aí você não conta com o médium, você espera o médium falta, não dá satisfação. Fica difícil. Você queria uma... Então é melhor que o médium se afaste, vai montar o terreiro dele lá. Vai montar o centro espírita dela. E faz do jeito que ela quiser, do jeito que ele quiser. Faz do jeito que quiser.
Então, senão atrapalha o conjunto, atrapalha o todo. Tem que ter regra, tem que ter disciplina. Eu já passei por outras casas espíritas, já passei. Numa, a quem eu sou muito grato, foram quase 30 anos de trabalho. Jamais pensei em sair dali. Mudaram as regras, eu não me adaptei e saí. Tentei me adaptar em outro lugar, não deu. Tentei em outro, não deu. Falei assim, então eu abro meu terreiro aqui e pronto. Estamos aqui. Então, para quem não der, vai abrir um centro espírita. Vai abrir uma casa espírita, onde quiser, não falta espaço. Todo trabalho espiritual exige regra, exige disciplina, senão o médium se perturba. Ele se perturba. E ele perturba os outros. Perturba quem está querendo trabalhar certo. Tem hora para chegar? Tem hora para chegar. Tem hora para sair? Tem hora para sair. Tem um dia do seu trabalho? Vem, chega na hora, chega mais cedo. Olha aqui, ele está colocando isso. Então a gente vai tirando do conteúdo doutrinário lições para nós encarnados. Porque aqui não é diferente. Não é diferente. Os locais por onde transitaríamos até o bairro da Vigilância, eu já tinha lido, mas vamos lá. Somente o diretor do departamento poderia ordenar a uma exceção, e muito raramente era o que fazia, e unicamente para fim de instrução. É que eu reli de novo e deixei esse pedacinho. É a mesma coisa aqui na Casa Espírita, tem a regra. Aí tem um diretor para resolver isso. A exceção é com a direção. Os outros não podem tomar por si uma exceção. Aí você tem um trabalho de evangelização, você tem uma avaliação. A pessoa quer ir embora, poxa, não tem avaliação? Tem que ficar. Os locais por onde transitaríamos até o bairro da Vigilância, assim como os demais núcleos e departamentos, não se encontravam, no entanto, em trevas, mas aclarados por um sistema de iluminação a que nenhuma outra concepção congênere pudéssemos comparar. Não compreendíamos qual a natureza dessa luz, que se estendia através das alamedas imensas, contornadas de arvoredos e recobertos de neblinas. Mais tarde, no entanto, chegamos à dedução de que seria a própria eletricidade condicionada de modo favorável ao ambiente astral. O que era certo é que esse fulgor, não obstante sóbrio, discreto, irrisava-se ao sereno, produzindo efeitos cristalinos muito apreciáveis, mesmo belos, sobre a estruturação nívea local. Então, uma forma de energia diferente. Ele disse, ó, não tem como falar aí na Terra, não tem comparação. Né? Olha o que ele falou, um fulgor com o sereno, com a luz do sol, que era uma iluminação constante. Aguardava-nos um veículo dos que comumente usavam os internos para giros locais. Ao chegarmos, todavia, à sede da vigilância, vimos que a enorme caravana se dispunha a partir, enquanto milicianos e lanceiros a integravam, zelando pela tranquilidade geral. Olha só, veículos, vai pegar um veículo, um transporte. A vida não é diferente, é diferente, mas não é diferente. Não é igual, mas é igual. São espíritos. E esses espíritos aqui estão ainda muito materializados por causa do suicídio. Então vão se deslocar de um ônibus. Vou falar ônibus, o veículo deles lá. E como eles vão para um outro lugar, aqui na Terra, acho que aqui na Terra, não é isso? Vamos ver.
Ó, vimos que a enorme caravana se dispunha a partir, enquanto milicianos e lanceiros a integravam, zelando pela tranquilidade geral. Então tinha policiamento, tem guarda. A casa espírita, ela é guardada por milicianos, por soldados, como vocês queiram entender. Tem espíritos responsáveis pela segurança nossa aqui. Como a gente tem, quando está ligado a um trabalho sério, também esses espíritos nos dando segurança, proteção, no ir e vir. Porque você não pode sair daqui e ir para um outro lugar qualquer da cidade sozinho, sem guia, sem proteção. Então, se a gente está aqui protegido, lutando para melhorar, para divulgar a doutrina espírita, eu não posso sair daqui sozinho para minha casa, senão vão me pegar ali na esquina. E como eu sou imperfeito, frágil ainda, é fácil. Então a gente precisa. Aí qual o nosso papel? Orar, estar vigilante, ser disciplinado, fazer o que é orientado pela direção da casa, para não dar problema. Durante algum tempo, sentimos-los deslizar suavemente, sem que adviesse qualquer incômodo, e tanta naturalidade que de forma alguma daríamos conta da verdadeira natureza do meio de tração. Subitamente estacava o veículo, enquanto, atencioso, um vigilante nos convidava a descer, o que nos fizemos curiosos e satisfeitos. Então, o que conduzia o meio de tração é o meio de locomoção, o combustível que faz o veículo ser conduzido. Ele falou, olha, era tão tranquila a viagem que a gente não sabia. Disse aquele silêncio, né? Como é o carro elétrico aqui, você nem escuta. Quem já entrou em carro elétrico, ou quem andou naquele no VLT, não tem nem barulho, né? Não tem nem barulho. Encontrávamos-nos em vasto pátio, cercado de pulsantes muralhas, o qual, apesar do adiantamento da hora, apresentava grande movimentação de transeuntes, desencarnados e até de encarnados, conquanto se apresentassem estes apenas com suas configurações astrais, enquanto os corpos materiais jaziam descansados em seus leitos, entregue a sono reparador. Ao fundo, o edifício, imenso, fartamente iluminado, todo branco e lucilante, a claridade de pulsante lampadário, afigurou-se-nos hotel ou repartição pública destinada a expedientes noturnos. Na verdade, tratava-se apenas de um apêndice da colônia, aldeamento necessário à variedade de serviços afetos àquela nobre instituição. Posto de emergência móvel, de que falara o chefe do nosso departamento, e o qual não nos era totalmente estranho, por dele ouvirmos referências no caso de Margaridinha Silveira. Milicianos da legião postavam-se de sentinela nos portões de entrada, ainda contornando a vigilância pelos arredores. Cada grupo de caravaneiros possuía nesse edifício dependências particulares, onde estabeleciam um gabinete de trabalho. Chegando ao local reservado a Teócrito, observamos resumirem-se tais dependências em um gabinete de trabalho com aparelhamentos variados, já conhecidos da colônia, e um pauratório secreto. Teócrito reuniu Romeu e Alceste, e enquanto nos fez sentar nas confortáveis poltronas que guarneciam a antecâmara, entregou-lhes 2 endereços diferentes, observando.
Há cerca de 2 horas que estas damas, cujos endereços vos confio, conciliaram sono reparador. Trazei-mas aqui, depois de prevenir-lhes o corpo físico com reservas magnéticas. Porfiai por trazerdes com elas seus respectivos esposos ou companheiros. Todavia, não é indispensável esta última recomendação. Ó, o marido, traz o marido, mas se o marido não quiser vir, tudo bem. Foi difícil, a mãe tem as 2 senhoras, vem. Então era um posto de transição móvel, aqui na crosta, né? E que eles prestavam expedientes. E irmão Teócrito tinha vindo. Nós vamos ver que eles vieram aqui buscar mães para receber aqueles espíritos que não tinham mais o direito, por ter se suicidado, de ter uma família. Então veio procurar quem podia recebê-los no ventre. Nós vamos ver aqui adiante. Forneceu-lhes auxiliares retirados da guarnição do próprio posto e milicianos para garantias necessárias, despedindo-os com animadoras palavras. Em seguida, voltou-se para nós e, sentando-se ao nosso lado, iniciou conosco animada palestra. Sentíamos-nos grandemente satisfeitos. A presença dessa atraente personagem, cuja atitudes democráticas tanto nos desvaneciam, infundia em nosso imo tão suaves e benévolas impressões que nos confessávamos revivecidos e encantados. Que personagem é essa? Irmão Teócrito, não é isso? Forneceu-nos auxiliares, é o irmão Teócrito. É o irmão Teócrito, que estava com Romeu e o Alceste, os 2 enfermeiros auxiliares de irmão Teócrito. Sentíamos-nos grandemente satisfeitos. A presença dessa atraente personagem, cujas atitudes democráticas tanto nos desvaneciam e infundia em nosso imo tão suaves e benévolas impressões, que nos confessávamos revivecidos e encantados. Natural timidez, no entanto, inibia-nos dirigir-lhe a palavra antes de sermos interpelados. Ele, porém, lendo em nossos pensamentos, as ânsias que flutuavam, não se fez esperar, vindo ao nosso encontro com esclarecimentos utilíssimos, bondoso e sorridente. Bem sei, disse ele, a interrogação que desde hoje à tarde vos excita a curiosidade. Louvável curiosidade no caso vertente, porquanto vejo irradiar de vossas cogitações o desejo nobre de aprender. Enquanto esperamos o regresso dos meus caros discípulos em missão, aproveitamos o ensejo para pequenas observações. Estou ao vosso dispor. Interrogai-me. Foi Mário, como sempre, que se atreveu, pois, como sabemos, agitava-se todas as vezes que ouvia referências à terra e aos renascimentos em seus proscênios. Poderíamos saber, caro mestre, o que foram fazer à terra os vossos discípulos? Sim, meu amigo. Nem eu aqui vos traria senão para proporcionar-vos algumas observações a respeito dos nossos trabalhos de pesquisas. Romeu e Alceste foram à ilha de São Miguel e a um lugarejo no Nordeste brasileiro, locais onde a penúria do infortúnio
atinge proporções inconcebíveis aos felizes habitantes dos centros civilizados. À procura de duas irmãs nossas, cujos nomes estão registrados em nossos arquivos como grandes delinquentes do pretérito, as quais, no momento, procuram erguer-se moralmente através da existência de severos testemunhos de arrependimento, resignação, humildade, paciência. Meus discípulos atrairão seus espíritos para que, uma vez que seus envoltórios materiais estão mergulhados em sono profundo e reparador, graças ao adiantado da hora, aqui entraremos em entendimento sobre a possibilidade de se tornarem mães de dois pobres internos do manicômio, cujo único recurso a tentar, no momento, a fim de se aliviarem, será a reencarnação em círculo familiar obscuro e sofredor, pois só aí conseguirão libertar-se das deprimentes sombras de que se contaminaram. Entendeu, Andriele, que eu li? Não. Então vamos lá. É bom estar com um livro para você ir acompanhando. Tem sempre um livro lá sobrando. Eu tenho lá um livro sobrando. Então o que acontece? Quando a pessoa se suicida, o que ela faz? Faz tudo errado. Ela se suicidou. Então, várias são as consequências. Uma delas, ela não valorizou a família. Ela desprezou a família. Ela não valorizou o amor da mãe, do pai, do irmão, da irmã, do tio, da tia, do avô, do avó, dos amigos. Então, se ela desprezou isso, ela tem que aprender a valorizar. Então, muitos deles não podem voltar no seio da própria família. Vai nascer no seio de mães que vão recebê-los, mas não tem aquele amor, aquela ligação com o espírito. Então eu vou me ater somente a isso. É o caso desses espíritos. E os espíritos que estão no manicômio, o que é um manicômio? Não sabe o que é manicômio? Manicômio é hospício, lugar de gente alucinada. Eu não sei nem se eu posso falar doido, hoje não pode falar mais nada, né? Como é que chama? Pacientes psiquiátricos, pronto. Então você vai no manicômio aqui, tem um monte de gente com problemas psíquicos, não tem? Psiquiátricos, toma remédio, fica internado. Então lá no mundo espiritual tem suicidas que eles ficaram tão desnorteados e desequilibrados que estão no manicômio. Ele não tem condições de nada, de escolher nada, de fazer nada. O único meio para aliviar um pouco a dor deles é pegar e botar num corpo físico. E como a cabeça deles, a mente está desordenada, eles vão preparar, que é o perispírito, que é o modelo do corpo físico, a forma do corpo é o perispírito. Como a forma está danificada, está com problema, vão nascer crianças imperfeitas, fisicamente, psiquicamente, porque o cérebro vai estar desarrumado. Então, qual a mãe que quer receber um espírito desse? Nem toda mãe quer receber. Algumas recebem porque são obrigadas, é o que a gente vai ver aqui. Uma vai ser obrigada aqui a receber. Aí o que o irmão Teócrito fez? Quem é o irmão Teócrito? É o responsável lá pelo hospital, na colônia Maria de Nazaré. É o diretor. Ele vem à Terra, ele vem aqui nessa instituição que é móvel, que fica aqui na crosta, né, perto da crosta, e envia emissários para
buscar essas mães. Ele já tinha no arquivo lá, como falou aí a Carmen, 2 mães que eram conhecidas deles e que tinham um passado complicado. Então ele enviou, o Mário Sobral perguntou, né? O que a gente veio fazer aqui? A gente pode saber do que vocês vão fazer? Então ele está explicando, pode sim. Eu mandei lá chamar 2 mães para cá. A mãe está no corpo físico, ela está no corpo. Só que ela dormiu, quando você dorme, você sai do corpo. Então, mandou os milicianos lá, cuida bem do corpo, que aprofunde o sono delas e elas venham para cá tranquilamente. Convide também os maridos delas. Tá? Mas esse último aí não é imprescindível. Se não der para o marido vir, tudo bem, mas a mãe tem que vir. Entendeu agora? Foi isso que eu li até agora. A gente está estudando aqui a reencarnação, a preparação para reencarnar um espírito desse. Está entendendo? Sem dúvidas? Antes de eu explicar tudo isso, vocês não tinham entendido? Não? Ficou mais fácil agora? Então vamos lá. Pelo que vimos observando, esses infelizes renascerão em condições assaz embaraçosas, interveio Belarmino impressionado. Então o que Belarmino perguntou? Belarmino é o espírito. Esses irmãos que vão reencarnar então vão ter uma coisa embaraçosa, complicada? Perguntou lá para o irmão Teócrito. E ele respondeu, sim, realmente, irmão Belarmino. Encontram-se em situação tão desfavorável que antes das experiências mesmas que deverão repetir, uma vez que a elas se furtaram com o suicídio, consciente e perfeitamente responsável, só poderão animar envoltório carnal enfermiço, meio deturpado, no qual se sentirão tolhidos e insatisfeitos através da existência toda. Olha só. Que tristeza. Não tem jeito. Não tem jeito. Vão ser tolhidos. Assim, de posse de tal envoltório, quer dizer, do corpo físico, com o qual se afinaram pelas ações que praticaram, cumprirão o tempo que lhes restava de permanência na terra, interrompida antes do tempo justo pelo suicídio. Vão ter um corpo defeituoso e vão viver no corpo tanto tempo quanto faltava viver na encarnação passada. Você matou com 20 anos, tinha que viver 80. Quanto que é 80 menos 20? Andriele? 60. Vão viver 60 anos num corpo defeituoso. É a lei. É a lei. Dessa forma, se aliviarão dos embaraços vibratórios que se criaram e obterão capacidade e serenidade para repetir a experiência que fracassaram. Isso é um bem para eles, porque eles vão esquecer a bobagem que fizeram. Mas isto implicará uma segunda etapa terrena, ou seja, nova reencarnação, como seria fácil de depreender. Então eles vão ter essa encarnação complicada, para depois voltar a uma outra encarnação para começar a reparar. Temos já consultado várias damas em outras localidades análogas, se prestariam de boamente à caridade e de aceitarem filhos doentes, por amor ao bem e respeito aos sublimes preceitos da fraternidade universal. Infelizmente, porém, nenhuma delas possuía princípios de moral bastante elevados, a fim de aquecer em serviço à custa divina, a causa divina, com uma abnegação voluntária,
A volta ao mundo das expiações daqueles sofredores, em vista disso, sofria delongas, quando urgia proporcionar-lhes alívio por esse meio supremo. Então, a direção-geral do Instituto enviou-nos dados sobre as duas senhoras já mencionadas, capazes ambas de enfrentarem a espinhosa missão, por devedoras de grandes reparações à lei da criação. Entendeu o que eu li? Não? Então vamos lá. O que ele está falando aqui? Eles já tentaram outras senhoras, outras mães. Você vai casar, você vai ter filho, aí você é levada lá no mundo espiritual e o espírito diz para você lá: você quer receber esse espírito aqui, suicida? Ele vai ter um corpo deformado, ele vai dar muito trabalho para você, ele vai ser louco. Você vai dizer: eu não quero esse monstro. Como diz, eu não quero. Você quer receber esse espírito? Mesmo conversa com ela: eu também não quero isso não. Você quer? Não quero. Ah, mas ela está devendo, você está devendo a lei, vem cá. Você vai dizer, você vai ver aqui: você quer receber esse espírito? Você, não. Mas olha só, teu passado te condena. Você vai ter que receber. Por isso. Entendeu agora? Ele vai mostrar agora como a pessoa... Ele foi em várias mães, várias senhoras, e elas disseram não. Então foram chamar essas duas, que tinham grandes débitos diante da lei de Deus. É isso. Vamos ver o que elas dizem. Eu que estou me antecipando aqui, tá? Suponhamos, irmão Teócrito, que se recusem ao vitrei fiel, ao azedo pessimismo que não me deixaram ainda. Esse é o Camilo, né? E se elas não aceitarem essas duas que vocês estão trazendo aí? Se elas não quiserem? Aí ele responde: não será provável, Camilo, não será provável, uma vez que se trata de duas almas bastante arrependidas de um mal passado e que atualmente, humildes, ignoradas, só desejam a reabilitação pelo sacrifício e a abnegação. Essas duas não é provável não, mas devem aceitar. Estou incumbido de convencê-las a aceitarem de boa mente a melindrosa e heróica tarefa. Todavia, se recusarem à divina providência, encarnada na lei que rege o plano das causas, estará no direito de impor-lhe o mandato como provação nos serviços de reparação dos maus feitos passados, pois ambas são espíritos que em antecedentes existências planetárias erraram como mães, furtando-se criminosamente às sublimes funções da maternidade, sacrificando nas próprias entranhas os envoltórios carnais em preparo para espíritos que delas deveriam renascer. Alguns em missão brilhante e descurando-se lamentavelmente dos cuidados e zelos aos filhos que a mesma providência lhes confiara de outras vezes. Mas se elas não aceitarem, a gente vai impor. Vai impor porque elas devem a lei. Elas mataram filho no próprio ventre, fizeram abortos. Então elas falharam como mãe, elas faliram como mãe. Então a gente vai impor a lei, elas vão receber esses espíritos. Entendeu? Lá atrás nós vimos que algumas mães se negaram. Não, eu não quero. Poxa, mas isso vai te ajudar tanto, você vai se redimir. Não, mas eu não quero. Eu prefiro pagar cetil por cetil, porque tem um espírito desse como filho. Olha o problema que o suicida arruma para ele mesmo. Nem mãe quer se receber ele, nem mãe tem. E agora, com essas questões dos casais adotarem cachorrinho,
como filho. A gente vê o ridículo de passear num shopping, num carrinho de bebê, um cachorrinho, até com uma madeira, está mais difícil de encarnar. Quando a gente vê um monte de casal homossexual, que está mais fácil, está ficando difícil de encarnar. Está difícil. Então, dê graças a Deus por ter voltado. Dê graças a Deus por ter voltado. Pelo menos, por pior que seja a mãe, era quem tinha. Era o que tinha, não tinha outra. Só escuta. Não atrapalha. Não tinha outra mãe. É o que tinha, é aquela ali. Então a gente tem que dar graças a Deus. A gente vê o filho rebelde. Eu não pedi para nascer. Pediu para nascer sim. E estava ruim para você nascer, hein? Dê graças a Deus por ter sido filho da olhuda ali. É o que ele está dizendo aqui. Principalmente se é um ex-suicida. Agora, imersas nas trevas dos crimes que cometeram contra a divina legislação, por menosprezarem a natureza, a moral, o matrimônio, os direitos alheios a si mesmas, encarceradas uma na solidão de uma ilha de onde jamais poderá escapar-se, outra na aspereza de um sertão inclemente, ao invés de filhos missionários e inteligentes, considerados nobres e dignos no plano astral, e por isso mesmo úteis e benquistos, que seriam forçosamente na sociedade terrena, terão de expiar os infanticídios passados. Elas mataram crianças, terão que expiar. E sobre miseráveis berços, onde gemerão, rangendo os dentes, outros espíritos agora culposos, repudiados, reputados, grandes condenados no espiritual, transformados pelo nascimento expiatório em monstrengos repulsivos, aos quais deverão dedicar-se como verdadeiras mães, amorosas, pacientes, resignadas, prontas para o sacrifício em defesa do fruto de suas entranhas, por mais desarmonioso que seja. Então, Andriele, elas terão que ser mãe. Por quê? O que foi que elas fizeram? Olha aqui, ó. Agora imersa nas trevas dos crimes, essas mães, dos crimes que cometeram contra a divina legislação. Que crime foi esse? Por menosprezarem a natureza, a moral, o matrimônio, quer dizer, o casamento, os direitos alheios e a si mesmas, encarceradas em uma solidão. Uma está em Portugal, lá na Ilha da Madeira, que ele falou aqui, a Ilha da Madeira, não foi? Lá em Portugal, não vai sair de lá mesmo, e a outra está aqui no Nordeste brasileiro, no sertão. Duas mães endividadas com esses compromissos diante da lei, essas vão ter que receber. A Carmen podia receber ou não? Não quis. A Amanda podia receber ou não? Não quis. Mas a Luciana vai ter que receber. Ah, mas se ela não quiser, não, mas ela vai receber. Se ela não quiser, a gente vai mostrar os débitos dela, ela vai ter que receber. Aí você que é suicida, estou pegando aqui, tá? Você que é suicida, para não ficar ela ali triste, você que é suicida, ninguém te quer. Ninguém te quer. E você marcou tanto o teu perispírito, você está tão desarmonizado que você vai nascer um monstrengo ali. E dê graças a Deus que ela vai te receber. Você desprezou a sua mãe, o seu pai, os amigos. Pensem na mãe, se vocês pensarem em suicidar, pensem na mãe que tem, no filho que tem, nos amigos que tem, pô. Como eles vão se sentir? Ou assim, como eu me sentiria se eu visse a minha filha, meu amigo, a minha mãe ou meu pai suicidado? Cometendo suicídio. Suicidado, acho que não tem essa palavra não. Cometido suicídio. Como eu me sentiria? Se eu chegasse em casa agora e encontrasse meu filho enforcado, com a minha netinha,
o que eu ia sentir? É a mesma coisa que eles vão sentir se eu fizer. Esse é o Newton. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, infelizmente, de um caso desse. Uma menina triste, solitária, ia pro shopping de vez em quando passear, comprar roupa para distrair, cometeu suicídio. Eu não conhecia, mas só do fato de você, hoje em dia, de ter um entendimento, pouco, mas temos um entendimento, nossa, eu fiquei comovido com a situação. Machuca todo mundo, né? Machuca, agride. Então, essas mães, em vez de ter filhos missionários, saudáveis, sadios, considerados nobres e dignos no plano astral, e por isso mesmo úteis e benquistos, que o seriam forçosamente na sociedade terrena, terão de espiar os infanticídios. O que é infanticídio? Assassinato de criança. Elas assassinaram crianças. Elas terão que pagar o infanticídio passados, debruçando-se sobre miserável berço, onde gemerão rangendo os dentes. Outros espíritos agora culpados, porque esses espíritos são culpados, reputados grandes condenados no plano espiritual, transformados pelo renascimento expiatório em monstrengos repulsivos, aos quais deverão dedicar-se como verdadeiras mães, amorosas, pacientes, vai ter que ser agora amorosa, paciente, resignada, pronta para o sacrifício, em defesa do fruto de suas entranhas, por mais desarmonioso que chegue. Está entendendo? Estão entendendo? Então vamos lá. Após penoso silêncio, em que todos nós, raciocinando angustiosamente, nos perdíamos em conjecturas confusas, adveio ainda Belarmino, justificando o antigo renome de professor de dialética. Dizei, irmão Teócrito, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre estranhos? Olha o que ele perguntou. Então eu vou reencarnar entre estranhos, em gente que eu nunca vi na minha vida? Como filhos de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos, é isso? Pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso. Isso vai ser muito doloroso, a gente vai ser obrigado. Aí responde lá o instrutor: sim, é doloroso, não resta a menor dúvida, meu amigo, mas nem por isso deixará de ser justo e sábio o acontecimento. Vamos parar por aqui? Eu sei que está quente, mas a gente vai ter que parar por aqui por causa da hora. Semana que vem a gente vai ver essas mães. A gente vai ver essas mães. Isso. Ó, a gente vai na pergunta, tá? Semana que vem. Dizei-me, irmão Teócrito, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre estranhos? A gente vai nessa pergunta para a gente entender a resposta toda ali. Tá? Ah, a palavra suicidado existe? Existe mesmo. É por ter se suicidado. Aí faz sentido, existe sim. O camarada se suicidou. É porque no contexto que eu coloquei não tinha concordância meio fora. É o passado do aquele que se suicidou. Eu acho que ficou o estudo hoje um pouco doloroso, né? Um pouco doído.
E você está evocando essa situação. A gente está estudando, a gente está evocando. Como aqui na casa tem um trabalho com os suicidas e tem aqui uma enfermaria com eles estão ouvindo. E a vibração a gente sente daqui. Não precisa estar aqui. De lá a gente sente. E a agonia que dá neles. Putz, eu vim aqui, vou ter que reencarnar, vai ser isso? Então vamos encerrar agradecendo a Deus, a Jesus, esses momentos que estudamos a doutrina espírita, o mundo espiritual que nos revela o nosso Camilo, o nosso Leon Denis, através da mediunidade da Dona Ivone. Como é doloroso, Senhor, saber que o suicídio causa tanta tristeza, tantas marcas profundas. Pedimos a Ti, Jesus, que é o médico das almas, que cuide desses irmãos, que o Teu bálsamo envolva todos eles, os que estão abrigados em nossa casa, os que estão para reencarnar na colônia Maria de Nazaré. Alivia-lhes as dores, Senhor. Ajude-os a se reerguerem diante da lei divina. Muito provavelmente, nós que aqui estamos a falar, um dia caímos também. E hoje nos esforçamos para nos levantar. Que eles consigam, que nós consigamos também, Senhor. Rogamos por os que já estão reencarnados na Terra, no planeta Terra, que eles tenham forças, que eles encontrem a coragem dada pelos seus guias espirituais para vencer a etapa difícil em que se concentram. Ajude esses emissários, Jesus, ao irmão Teócrito, que continua naquela colônia, ajudando a esses irmãos a vencerem. Ajude a todos aqueles guias, a todos esses trabalhadores do amor que têm lutado para ajudar aos irmãos suicidas, irmãos tão sofridos. Que a Tua paz se estenda a todos, que a Tua paz envolva a nossa casa de amor, que a Tua paz chegue aos nossos ouvintes, envolvendo os seus lares, e que o Teu amor nos sustente sempre. Que o perfume das rosas envolva o nosso ambiente. Em nome, então, do altivo e da direção espiritual do SEAP, a nossa casa de amor, em nome da Dona Ivone, do Camilo, de Leon Denis, do irmão Teócrito, em nome de Maria Santíssima, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus. Mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja.